Começa agora, Mente 5.0. Apresentação, Dr. João Lourenço Navarras. Trilha sonora, Banda Varsóvia. Olá, sejam todos bem-vindos, programa Mente 5.0. Meu nome é João Lourenço, esse que vos fala. Sou médico, psiquiatra e psicoterapeuta, e a proposta do nosso programa é nos trazer instrumentos, instruções e quiçá instrutores que nos auxiliem a manter a nossa mente condicionada e aí, portanto, em sintonia com a nova era que se aproxima, que é o da consciência do nosso eu maior e não viver só as egoicidades do dia a dia. Você pode, é um programa ao vivo que vai ao ar todas as terças-feiras às 9 horas da manhã, com reprises em outros horários, e que você pode, hoje, ao vivo, participar conosco através dos nossos meios de contato. Você pode, enquanto assiste a gente, por exemplo, pelo Facebook, você vai lá, coloca lá, enquanto você está assistindo no facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, você vai poder assistir e fazer a sua pergunta, a sua colocação, mesmo que o assunto não seja pertinente, né? O nosso assunto hoje é como fazer a realização do homem integral, né? Nós vamos falar sobre isso, né? Qual é a nossa busca. Também você pode assistir pelo YouTube, no nosso portal, onde você vai lá também assistindo, portal Mundo Maior, e você, enquanto assiste, coloca suas perguntas, que logo que seguir, depois o Henrique, que está comigo aqui em contato comigo pelo WhatsApp, vai mandando as suas perguntas, suas colocações, mesmo que o assunto não seja pertinente, a pergunta não seja pertinente ao assunto de hoje. Qualquer assunto em relação à saúde mental, nós vamos estar falando também, respondendo. Também você pode falar com a gente através do WhatsApp, né? Enquanto você assiste, coloca esse número no seu telefone, que é o 996433827. Você manda a sua pergunta e depois o Henrique manda para mim aqui pelo WhatsApp nosso aqui, particular nosso aqui, vem aqui conosco. E também você pode falar através dos telefones, para quem não tem internet, para quem não está assistindo, só ouvindo pela rádio, pode ligar nos telefones que as nossas telefonistas vão carinhosamente receber o seu recado e encaminhar para mim. 0800 979 5011 ou 0 operadora 11 2457 5011. Para quem está só nos ouvindo, porque o telefone está na tela, eu vou repetir, 0800 979 5011 e 0 operadora 11 2457 5011. E como nós falamos, nosso tema de hoje é a realização do homem integral, né? Que tem a ver com uma parte do livro do Huberto Roden que diz assim: para realizar a nova criatura em Cristo, né? Então olha que interessante, né? Existe a criatura, que é o animal que pensa. Para a gente se tornar uma criatura com E, que isso não é só um animal que pensa, é um animal que sente, né? Que percebeu que através do pensamento ele sente, e dos sentimentos ele percebeu que tem instintos, que tem emoções, mas que também pode ter sentimentos. Desses sentimentos, o mais nobre é a capacidade de amar, e parece que é só o ser humano que consegue isso. Nós ainda estamos na esfera hominal, que é uma mistura de animal com humano. Estamos tentando nos tornar humanos. Né? É essa busca do tal do homem integral, né? Que dentro do seu contexto biopsicossocial e espiritual, ele conseguiu elevar o seu nível de criatura pensante para a criatura que comunga com Deus, que tem amor, que é capaz de amar. Então nós vamos nesse trecho do livro, e para quem quer saber qual é o livro chama-se, o autor é Huberto Roden, e o livro chama-se O Drama Milenar do Cristo e do Anticristo. Okay? A gente consegue comprar esse livro ou baixar pela internet, pelo PDF, mas é muito interessante a leitura desse livro, que nos situa exatamente no momento que nós estamos. Lembrando que esse livro foi escrito há uns 20 anos antes da era 2000, né? Então ele já falava que certas coisas iriam acontecer e que nós precisávamos ter a nossa mente preparada para isso, para que ela desse passagem para o nosso sentimento. Essa é a tal da mente 5.0, a que tem capacidade de perceber os sentimentos, né? E também
de uma certa maneira, controlar os instintos e as emoções pesadas e atávicas para dar passagem aos sentimentos, que essa foi a grande boa nova, boa notícia que Jesus nos trouxe, né, no sentido de que não precisam mais viver como animais, ok? Nessa dualidade, nessa ambivalência, o que eu faço? Eu amo as pessoas, amo a Deus, ou então eu vou viver que nem um animal, só pegando as coisas para me engozar de imediato? Isso gera uma ambivalência, somos nós, os hominais. De repente agora eu começo a ter instrumentos para aumentar o meu contato consciente com Deus, e é disso que ele está falando agora conosco, né? Então, para realizar a nova criatura em Cristo, nós vamos ver esse texto aqui que é interessante. Do lúgubre ocaso à luminosa alvorada. O que é lúgubre, né? Que é negro, preto, sombrio, né? Algo não muito claro para nós, a nossa mente, e que é viver no ocaso, as coisas acontecendo como se fossem meras coincidências, que é mais ou menos o que acontece quando a gente tem, hoje a gente vê aí a ciência tão focada só na mente, né? Que tudo é calculado por estatística. Há quem diz até, a gente vê algumas pessoas propondo que Deus é um ET, um extraterrestre jogando dados, jogando com as probabilidades na vida da gente. Porque a nossa mente meramente racional não permite, né, alcançar um estado de sentimento. Percebe, mas na grande maioria das pessoas ele reprime os seus sentimentos, ficando tão apenas somente para o happy hour, ou seja, aquele momento em que ele vai lá e extravasa os seus instintos e as suas emoções pesadas através do sexo, das drogas e do rock and roll, né? Isso é que é o lúgubre ocaso. É uma sucessão de facticidades que o meu ego vai olhando e vai falando, nossa, eu tenho que gozar isso aí, porque eu vou morrer logo, né? Quando você tem o despertar espiritual, que é essa tal luminosa alvorada, né, que é quando começa a sair lá, despontar no horizonte uma luz, que é o sol te iluminando, você já não mais vive o ocaso, né, as facticidades. Você vai atrás do que é realmente, o que é de fato a realidade. Então ele coloca algumas coisas aqui interessantes, que existe uma humanidade elite. O que é essa humanidade elite? Porque são poucas pessoas, né? Não é que elas estão acima das pessoas, elas são pessoas como nós, mas essas poucas pessoas já conseguiram essa luminosa alvorada. É um pequenino escol, né, da anônima eclésia, por isso que vem Eclesiastes ou eclesiástica, né, que seriam pequenas pessoas que foram escolhidas por Deus, para poderem iluminar a terra. Não é isso. Deus não escolheu ninguém. As pessoas que se esforçaram estão agora aí num nível de criatura em Cristo e não criatura hominal, né? Seres animais pensantes. E essa pequena escola, ela é anônima. Normalmente nem elas sabem que tem essa capacidade. Então elas não se vangloriam, não criam igrejas, não criam grupos. Elas vivem o Cristo dentro dela e muitas vezes nem percebem, e até nem são de religiões cristãs, né? Então, essa pequena humanidade elite está vislumbrando o Cristo e entreouvindo a sua mensagem. Aí você fala assim, mas o que adianta ter pequenas quantidades de pessoas? Hoje nós já estamos numa pequena, que nós chamamos de massa crítica. Antigamente nós tínhamos uma pessoa aqui, outra ali, formando uma rede, né, uma malha, né, em que 4 pessoas meio que abraçavam, vamos dizer assim, uma certa quantidade de população ainda no lúgubre ocaso, né, que são todas aquelas guiadas só pelo ego que se ilude com as facticidades. E elas influenciam essas pessoas. Mahatma Gandhi já dizia, onde tiver um iluminado, várias pessoas à sua volta também se influenciam. Hoje a gente já percebe que essa malha, né, está cada vez mais pequena. O que significa isso? Tem cada vez mais pessoas que são criaturas em Cristo. Então está aumentando, vamos dizer assim, a pressão, não sei se a palavra é pressão, né, a necessidade que as pessoas têm de se despertar espiritual. Aqueles que ainda não conseguem, não alcançam, não são consideradas nem erradas, nem pecadoras, nada disso.
talvez não vão conseguir em função do seu estado, do seu momento de evolução espiritual. Porém, essas pessoas que são muito mais guiadas pelo ego, as ególatras, as egoístas, entram em desespero, como se elas fossem perder tudo, né? E aí elas brigam. É o tal do Satã, né? O império do ego, do egoísmo. E elas ficam aí fazendo o satanismo, que nada mais é do que o culto ao ego, né? Porque essa entidade chamada Satã, ela não foi criada por Deus, mas existe algumas pessoas, algumas criaturas de Deus, alguns espíritos, né, que se acham capazes de enfrentar o grande amor, criando através do seu pequeno egoísmo. Então ele é considerado Satã, o império do ego. E pessoas que ficam cultuando o ego são os satanistas, que são as pessoas que ainda estão nesse lúgubre ocaso, tá? Mas já tem uma grande maioria, a massa crítica significa que passou da metade, né? Já antigamente eram poucas as pessoas iluminadas, chegamos a uma massa crítica que ficou igual e estamos ultrapassando, de maneira que as pessoas que vivem na egolatria entraram em desespero, achando que a vida delas vai acabar. Na realidade, a vida delas vai começar, mas elas estão se debatendo, tentando manter o ego vivo. Tá? Bom, aí ele diz uma coisa interessante assim, compreender a mensagem do Cristo, né, não consiste apenas, né, em passar de um ego cheio de vícios, né, de hábitos que lhes fazem mal, para um ego cheio de virtudes, que são hábitos que te fazem bem. Ainda é o ego que está comandando. Então há quem acha que só reprimir os impulsos animais, mas não estimular o ego a crescer para o eu maior, já está bom, né? Não é verdade. Nós estamos chegando à conclusão, foi exatamente o que Cristo nos trouxe de novidade. Não é para parar só no ego virtuoso, no ego que faz tudo bonitinho, no ego que faz, se é de uma religião, que faz todas as rezas, todos os cantos, todas as suas compromissos. Isso é ego virtuoso, mas ainda é ego, né? Melhor do que um ego vicioso, concordamos, mas o próximo passo agora, que é o que nós estamos vivendo, é para ir para o eu, né? Para o homem integral, né? Integrado com Deus, ajustado às leis de amor. Para isso ele tem que abrir mão do ego, né? Inclusive do próprio ego virtuoso, porque o eu está acima de qualquer tipo de bem ou de mal, né? É o eu maior está ali. Esse homem integral foi o que Jesus nos anunciou quando ele veio exemplificar essa cristicidade, né? Porque ele foi o único ser humano encarnado na Terra que vivenciou o grau máximo de cristicidade. Por isso que ele é Jesus, o Cristo. E o Cristo e o seu evangelho é que deve ser a nossa orientação no nosso processo de cristicidade. Por isso que é meio estranho, às vezes eu pergunto, às vezes a gente fala assim, nas vibrações do meio espírita, a gente fala assim, vamos vibrar pela confraternização religiosa e que o Evangelho de Jesus entre em todos os lares. Aí eu penso assim, peraí, se é para confraternizar as religiões, mas mesmo assim eu quero que as pessoas aceitem Jesus. Não é bem isso, tá? Confraternização significa cada um no seu jeito, na sua cultura, na sua tradição, e lembrando que a gente pode encarnar e reencarnar em qualquer cultura, em qualquer religião, está buscando esse ajustamento com as leis de amor. E quando a gente fala que Jesus, né, entre no lar das pessoas, não é bem isso. A gente gostaria que as pessoas entendessem a mensagem do Cristo, né, que é a cristicidade. Que a cristicidade entre nos lares das pessoas, não importa qual a religião que ela tenha, né? Por que isso? Porque é através dessa busca da expansão do eu, né, dominando o ego, mesmo que ele seja um ego virtuoso, que faz tudo certinho, bonitinho, não peca, né? Mas eu tenho que expandir a minha consciência, né? E esse que é o processo de buscar a realização do homem integral, que é o homem que tem a mente 5.0, né? Que sabe realmente vivenciar tudo o que tem na vida, o biológico, o seu psicológico, o social,
e principalmente o seu espiritual, né? Que é a quarta revolução industrial. Para a gente poder vivenciar isso, tem que ter a mente 5.0. Senão, a gente vai acabar sendo enganado pela mídia, pela televisão, pelas fake news, pelas notícias, principalmente daqueles que são posseiros do Estado, porque nós estamos caminhando para o fim do Estado, né? E não para a fortificação do Estado. E é por isso que quem é posseiro do Estado, que é o que nós chamamos de governantes, está lá por um ego dele. Ele não está pelas pessoas. Tá? E pode até existir um discursinho aí, talvez mais social, coisa parecida, mas ainda o que faz as pessoas buscarem a evidência política é o ego, né? Quem gosta de poder para mandar é o ego. Aí que nós vamos perceber que, provavelmente, o Estado vai se diluir e nós vamos deixar a democracia para chegar na cosmocracia, né? Que é as pessoas iluminadas sabendo viver e deixar viver, não havendo necessidade de policiamento, porque todo mundo sabe o que tem que fazer. E quando não souber, ela espontaneamente vai perguntar para quem sabe. E espontaneamente, quem sabe, vai querer ajudar. Ah, mas isso é utópico. Sim, se você manter só no mundo da imaginação, no mundo do ego. Por isso que Jesus trouxe aí a mensagem dele. E lembrando, compreender, né, que a mensagem do Cristo, que está escrito aqui no livro, ele diz assim, compreende que a mensagem do Cristo não é uma pregação moral. Não é vamos lavar a mão antes de comer, não fala palavrão, não faz sexo antes do casamento. Não, é uma sapiência metafísica, ontológica, cósmica, né? Ou seja, está mostrando qual é o caminho do ser. E eu estou falando desse ser espiritual, que chegou um momento dele, ontologicamente e metafisicamente, se integrar a Deus. É o homem integral, né? Então eu tenho que morrer? Eu tenho que deixar de existir? Não, né? Mas o velho homem guiado pelo ego, seja ele vicioso ou virtuoso, vai dar essa passagem para o grande eu, que é a mente 5.0, né? Vou usar sim meu corpo, meu psiquismo e minha vida social para o bem comum, que inclui a mim e a todos os outros, mesmo que as pessoas sejam diferentes, mesmo que elas sintam e pensam de maneira diferente, mas a cosmocracia pressupõe que todos deixaram o ego de lado e passaram a viver o eu, né? Integrando a essa energia maior que nós chamamos de amor. Tá? Então, olha, não é um novo modo. O homem integral, a realização do homem integral, o exemplo que Cristo nos trouxe, não é um novo modo de fazer alguma coisa, né? É uma nova consciência de ser alguém. Ah, então eu vou fazer diferente. Então eu não vou mais roubar cavalo, né? Vou parar de fazer coisas erradas, só vou fazer coisas certas. Não é isso, tá? Isso é um ego virtuoso. Nós temos que vencer o ego. Agora nós temos que transformar o ego no eu, né? No eu iluminado, né? Na luminosa alvorada, que ele chama de ser alguém. Não é fazer algo com o meu ego, é o meu eu ser alguém. E esse alguém realmente que importa, né? Em relação ao amor, né? Às leis de amor, né? Ou seja, nas primeiras leis que vieram de Deus, que é as leis mosaicas, né? Estava escrito assim, tu deves, tu não deves. Moisés era bem assim, não matarás, não roubarás. Então tinha muito de lei misturada de leis divinas para ajudar os homens que ainda eram muito egoístas, próximos ao animal mesmo, na época deles, né? Para organizar essa gente selvagem quase, que éramos nós, em outras encarnações, né? Então, tu deves, tu não deves, faça, não faça. Então, era uma mistura de leis divinas com leis humanas. Isso a gente estuda aí como o Velho Testamento dentro do próprio Espiritismo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala das leis mosaicas, né? Então, as leis mosaicas era um imperativo e categórico. Não faça isso, não faça aquilo, né? Ou seja, ainda era o mundo do ego.
o ego animal para somar um ego humano, um ego cheio de impulsos animais descontrolados, né, de comida, de sexo, de prazer, né? Então a gente viu muito. Não tinha como desenvolver os nossos princípios inteligentes sem passar pela questão do ego. Agora chegou outro contexto. O ego vicioso passou para um ego virtuoso, que é o das leis mosaicas, né? Ó, eu sigo as leizinhas. Eu fico me segurando para não deixar um animal sair de dentro de mim, né? E faz qualquer coisa para poder se desculpar dos impulsos ou esconder os impulsos, que aí é o ego virtuoso, certo? Agora nós vamos passar para o eu, né? Então, já não é do tipo o imperativo categórico da lei de Moisés, que é você não faça isso, não faça aquilo. A mensagem do Cristo já é um inaudito e inédito eu quero. E é isso que ele faz despertar nas pessoas. A luminosa alvorada significa isso. Olha, eu quero viver de maneira diferente. Eu quero sentir de maneira diferente. Eu não quero só perceber instintos e emoções, eu quero também perceber o amor, né? E aí então as pessoas começam a fazer esse exercício da cristicidade, né? Que é o exemplo que Jesus nos deixou. E cá entre nós, é isso que cura as pessoas. Mas apesar de eu continuo depressivo, eu continuo com erisipela, eu continuo com câncer, apesar de ter iluminado o meu eu. Sim, mas pode dar uma olhada de como você enxerga agora a sua vida, mesmo ainda estando doente. Porque, na realidade, o teu corpo é uma espécie de mata-borrão do que andava solto pela tua alma, sem freio, que era o seu lado animal, instintivo, ou o seu lado hominal, manipulativo, né? O cara que pensa para satisfazer as necessidades do corpo animal. Agora não. Com o corpo, sem ele, apesar dele, porque eu posso estar desencarnado, eu estou buscando a minha cristicidade. Ou seja, Moisés foi bom para educar corpos animalizados que pensam. Agora nós estamos educando o espírito encarnado, que é a alma, né? Ou seja, a mensagem do Cristo. Tem até uma frase que é do evangelho original lá quem escreveu isso foi João, no capítulo 1 do Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 17. Está escrito lá: por Moisés foi dada a lei, pelo Cristo veio a verdade e a graça. Sim, né? Cristo nos libertou do império do ego, né? Que não era errado, tinha que passar por isso. Era o desenvolvimento do princípio inteligente. Mas, passado isso, algumas pessoas começavam a perceber e entender que existia algo além disso, né? Que a vida parecia muito pouca, né? Nascer, crescer, comer, casar, reproduzir, né? Depois envelhecer e morrer, é só isso? Ou tem algo a mais? Aí ele falou, sim, tem algo a mais, né? A gente não tem que ficar só observando o que o ego quer. Vamos agora expandir o ego para o eu, né? E aí, qual foi a sugestão dele? Como é que eu faço então para deixar de ser egoísta, satanista? Começa a cuidar do outro, que é o tal do espírito de serviço. Mas por que eu faria isso? Porque eu tenho uma segunda boa nova, né? A vida é eterna. Essa vida que vocês estão vivendo aí do ego, dura o quê? No máximo 100 anos? O do eu não. Então, cuidar do eu, sem desrespeitar o ego, que é aceitar a sua encarnação e viver o biológico, o psicológico, o social, sem abrir mão do meu espiritual, né? Que realmente vai dar um sentido para a vida. Por isso que está escrito assim, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus, o Cristo, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, lá no Novo Testamento, né? Isso é importante entender o que João estava querendo dizer com isso, né? E no meio espírita a gente fala isso também, que o Velho Testamento eram leis humanas misturadas com leis divinas, senão as pessoas não respeitariam, né? Eram animais impulsivos, né? Tinha que achar que vinha de um poder superior, que ia lá, vou te pegar se você não fizer a coisa certa. Depois é um Deus que manda. Depois Jesus trouxe um Deus conselheiro,
que trouxe, quer alcançar a graça e a verdade, a gente sugere que você abra mão do seu ego, né? Largue o seu ego vicioso, torne ele virtuoso, mas a nossa grande meta, né, não é só ser certinho do ponto de vista de Moisés, que é o ego virtuoso. A gente tem que expandir o ego para o eu. É a tal da mente 5.0, né? Então ele fala que é o espontâneo querer, né? Agora eu quero, suplantou o compulsório dever, né? Então a lei me obriga, é compulsório que eu devo viver assim, certinho. É o ego virtuoso, né? Eu era um ego animal vicioso, um ego virtuoso agora é o eu maior que traz um espontâneo querer, esse despertar espiritual, esta alvorada luminosa, como ele diz, que é a tal da mente 5.0. Ah, mas por que eu não sinto nada? Talvez você ainda esteja exercitando esse caminho. Talvez precise, de uma certa maneira, se desidentificar das coisas do ego. Isso é um exercício que pode ser feito através de práticas, né, que aumentam o meu contato consciente com Deus. E com isso, que é aquela coisa que Jesus falava, amar a Deus de todo o teu sentimento, todo o pensamento, com todas as palavras e ações, que é se encher dessa luz. E depois, como é que eu faço isso fazer parte de mim, né? Porque não adianta ter uma mística sem distribuir o que você adquiriu, que é a ética, né? Que é na horizontal, espiritualidade vertical e espiritualidade horizontal, que é através de amar ao próximo como a si mesmo, que no meio espírita nós chamamos de fora da caridade não há salvação. Então, para a gente suplantar este compulsório dever, né, que é por leis mosaicas, a gente teve aí o espontâneo querer, né? Esse querer estar ligado a Deus para poder ajudar o próximo, né? Então, olha que interessante. O que ele quer dizer com isso? Porque chama-se lúgubre ocaso, né? O que significa isso? A gente foi vivendo como se a vida fosse apenas uma coincidência biológica, fatos que se sucedem, que geram problemas psicológicos, que Freud identificou, e adoece, e melhora, depois pega outra doença, e melhora de novo, e passa fome, e passa frio, e passa raiva, e tem culpa, e tem medo. Então, é um lúgubre ocaso, porque a gente vive isso sem essa consciência maior. É como se vivesse uma rotina, né? Sem consciência. Ele chama isso aqui de rotineiros continuismos. Séculos e séculos a gente fez isso. Ah, mas que desgraça, séculos e séculos. Não, isso é uma bênção. O nosso princípio inteligente pôde ir evoluindo com todo respeito à nossa velocidade, ao nosso livre-arbítrio, à nossa escolha. Quando Jesus veio, ele deu o exemplo de que podemos escolher não viver mais segundo o ego, segundo o lúgubre ocaso das facticidades do dia a dia, dos rotineiros continuismos. Podemos fazer um novo início, ele chama de despontou a gloriosa alvorada de um novo início, né? O que significa isso? Quando Jesus deu o exemplo de cristicidade, todo mundo percebeu, opa, tem algo a mais do que simplesmente ficar aí chafurdando atrás de comida, de sexo, de prestígio, de dinheiro, de poder, né? Por isso que a gente fala que quem quer o poder é o ego, é o satanista, né? Que está cultuando o ego, né? Então, após o lúgubre ocaso de rotineiros continuismos, despontou a gloriosa alvorada de um novo início. Aí ele diz assim, de uma grande iniciativa, de uma gloriosa iniciação em espírito e em verdade. Lá se foi o remendo novo em roupa velha, que era uma coisa que Jesus falava isso. Não adianta você colocar virtudes se você ainda tem má vontade. O remendo do ego virtuoso na roupa do ego vicioso. Então, agora eu sou religioso. Todas aquelas coisas que eu fiz no passado está remendado agora. Não basta só isso. É um caminho. Sair do ego vicioso para o ego virtuoso
é remendo novo em roupa velha, mas tem que renascer em Cristo, como o pessoal fala. E nasceu a nova criatura, com E, em Cristo. Né? Quando o homem sabe e saboreia a realidade eterna, então pode ele querer jubilosamente o que compreendeu profundamente. Então não tem como eu querer uma coisa que eu ainda não compreendo. E esta expansão da consciência para compreender essa realidade maior do eu, né? Do eu crístico, da cristicidade, é um processo. Tá? Então chegam alguns momentos da vida em que a gente vai ser convidado a isso de maneira, a princípio, compulsório, né? Que é o dever, que foi as leis mosaicas, que é deixar de ser animal e ser um animal educado, para agora ser um humano. Né? E esse ser humano também requer um exercício de cristicidade, que é principalmente amar a Deus, né, acima de todas as coisas, todas as pessoas, todo o seu sentimento, pensamento, palavras e ações. Né? E é isso que é o recado de hoje, né, que está dizendo aqui, para realizar a nova criatura em Cristo, a gente vai buscar isso que a gente chamou de, como é que ele vê o texto? Como a realização do homem integral. Em outras palavras, permita-se. Vamos agora para o nosso Minuto da Mente. Minuto da Mente. Você que está nos assistindo, seja pelo Facebook, pelo YouTube, seja pela própria TV, você pode mandar a sua pergunta, a sua colocação agora, que é um programa ao vivo. Então lá, YouTube pelo portal Mundo Maior, pelo Facebook também, você pode também mandar. Enquanto você está assistindo a gente lá, coloca lá, Rede Boa Nova de Rádio, pum, você vai assistir a gente online. E você coloca fazer a sua pergunta, a sua colocação. Se você está na TV, manda pelo WhatsApp, 996433827, 996433827. E se você só está pela rádio, mande a sua pergunta pelo telefone, que as nossas telefonistas vão carinhosamente te atender e transmitir o seu recado através aqui do WhatsApp, que eu estou falando com o Henrique aqui. 0800 979 5011 é um dos telefones e 0 operadora 11 2457 5011. Nós já temos aqui algumas perguntas que chegou logo em seguida, olha aqui, olha. Márcia de Jandira, né? Eu acho que deve ser da cidade de Jandira, que é uma cidade pertinho aqui da capital de São Paulo. Bom dia. Uma criança que se acha gato, age como gato, tem comportamento alimentar como gato, comportamento noturno agitado. Que tipo de problema ela tem? Olha, existe hoje em dia essa informação, que eu acho que é fake, de que as pessoas podem se identificar com o que quiserem, né? Então, e aí as pessoas, existe um grupo, inclusive de crianças e adolescentes, que se reúnem de maneira organizada para vivenciarem essas sensações. A princípio, vamos dizer assim, a gente olhando o que seria um comportamento esperado para uma criança, isso então não seria normal. O normal é aquela curva estatística, né? Quando você coloca os dados, o que é que mais acontece? Por exemplo, vamos aí sair pela rua perguntando quantas pernas as pessoas têm. A maioria vai ter 2 pernas, mas vai ter umas pessoas deslocadas na curva que só tem a perna esquerda e tem uma pessoa deslocada que só tem a perna direita. Não é normal ter apenas uma perna, mas é certo ou é errado? A gente não sabe. Estudos estatísticos não medem o que é certo, o que é errado, ok? Só mostra aquilo que mais acontece e dá um pano de fundo para aquilo que menos acontece. Não é comum, não é a maioria das crianças que sentem, pensam e agem assim. Portanto, é um comportamento anormal, que requer cuidados, ok? No sentido de que não deixar isso se transformar provavelmente em um transtorno mental. O que pode ser
como é que chama isso? Uma fantasia infantil, não pode tornar um adulto fantasioso que vai se tornar de maneira talvez inadequado e talvez não adaptado a uma vida de relação normal, né, esperada para as pessoas. O que significa que ele esteja julgando, condenando e executando, mas tem que cuidar e não simplesmente, ele tem o direito de ser do jeito que é, dane-se. Não, isso não é respeitar, né, o direito do outro de ser como ele é, principalmente quando é criança e que ainda não sabe exatamente quem ela é. Sugiro uma avaliação psicológica a qualquer um que não tenha idade suficiente para fazer escolhas. Lembrando que a gente só vai considerar cérebro maduro pessoas com mais de 26 anos. Então, até 26 anos, você ainda não é exatamente aquilo que você pensa que é. Ok? Maria do Carmo, na Vitória da Conquista, ela fez uma pergunta para a gente aqui. Bom dia, amados irmãos. Paz e bem para todos. Obrigada pelo carinho. Doutor João, gratidão, que Deus abençoe o senhor, a todos nós. Só a mim não adianta nada. Doutor João, meu filho tem ansiedade extrema, está sendo acompanhado pelo psiquiatra. Contudo, foi falado no centro que eu frequento que ele tem mediunidade, porém é resistente a isso, tem medo. O senhor aconselha o tratamento conjunto? Agradecida. Bom, é difícil fazer consultas e diagnósticos assim, tanto que é proibido, né? Mas você está me falando que ele tem comportamentos que demonstram que ele tem uma resposta ansiosa, talvez além da conta, e que isso pode ser por causa de uma certa sensibilidade. Se isso vai ser mediunicamente tratado ou não, a gente não sabe, tá? Muitas vezes a pessoa encontra um caminho para a sua sensibilidade que não é através da prática da mediunidade. Às vezes é através da prática da meditação, né? Ou seja lá o que for que ele queira participar de algum tipo de estudo esotérico que faz com que ele compreenda as sensações que ele tem, mas mesmo assim isso não significa que ele não tenha um transtorno de ansiedade que não precise ser tratado junto. Agora, nós estamos falando hoje aqui exatamente sobre isso, que muitas vezes o ego que era animal, instintivo, se torna ego virtuoso. E isso, às vezes, gera uma ambivalência na pessoa, porque ela sabe que ela não tem que se entregar aos instintos animais, mas ela também não sabe o que fazer com eles. Então ela fica só reprimindo isso, ou fica só largando, soltando os instintos, né? Soltando a franga, como a gente fala. E isso vai gerar alterações emocionais que vão necessitar de um apoio psicológico e talvez até de um apoio psiquiátrico. Em relação ao fato dele ter medo ou não aceitar a doutrina espírita, mas isso pode ser sugerido para ele que o fato de ele fazer uma assistência espiritual numa casa espírita idônea não significa que ele tem que se tornar espírita, apenas receber ajuda. E essa ajuda pode ser numa casa que não seja que você ou que eu frequente, pode ser alguma em que ele se sinta melhor, né? Por exemplo, é comum as pessoas no meio espírita, que nós chamamos da doutrina do Kardec, né? Se incomodar quando um filho ou um parente prefere ir para cultos mais afrodescendentes. Não tem problema nenhum, se a pessoa se sente bem lá, ela tem um perfil, lá também tem Deus, né? Então ela vai encontrar o caminho onde ela quiser. Às vezes a pessoa quer ir para uma religião formal, eclesiástica, como é a Igreja Católica, o presbiteriano, não importa. Em algum lugar a pessoa vai buscar o seu caminho de espiritualidade, que é essa busca do eu, né? Sair do domínio do ego, mesmo que ele seja virtuoso, bonitinho, para o eu, né? Que é uma expansão da consciência. E isso talvez gera ansiedade nos nossos jovens, porque eles sabem que a vida não é só isso, né? Essa junção de facticidades, né? Que o autor chamou aqui de, como é que ele chama? De lúgubre ocaso. Tem crianças e adolescentes que já vêm com essa ideia da alvorada luminosa, só que fica a ambivalência, porque hoje a gente vê aí a televisão dominada pelo ego, os governos poceiros do Estado dominados pelo ego, né? Um culto ao ego total, que o pessoal chama de satanismo, isso confunde os reencarnantes que já vêm com essa alvorada luminosa dentro deles e falam, mas nossa, então eu tenho que ser assim? Eu tenho que soltar a franga?
eu tenho que transar com todo mundo ao mesmo tempo, o tempo todo, eu tenho que comer porcarias, gozar ao máximo a vida, mas a vida não é só isso, e eles entram em angústia e ansiedade por causa dessa ambivalência. Quando Freud descobriu que as mulheres histéricas, que eram as ansiosas, as neuróticas, as angustiosas da época, tinham algo dentro delas que era reprimido. Né? E é o que era reprimido na época do Freud, principalmente nas mulheres? A sexualidade. Aí hoje a gente pergunta, qual é a histeria moderna hoje? O que as pessoas estão sendo reprimidas? Elas estão sendo reprimidas na capacidade de amar. Parece que não pode amar. Você tem que ser egoísta, você tem que ser competitivo, né? Você tem que ser do outro, né? Combater alguém, né? Sabe? Nós e os outros. É bem a insuflação do ego, retirando de você o direito de amar. E reprimir o amor vai deixar você também com sintomas neuróticos, que é a histeria moderna, né? Que nós conhecemos aí como transtornos de ansiedade, e do mais conhecido de todos é a síndrome do pânico, ok? Espero que eu esteja ajudado aí a Maria do Carmo, lá da Vitória da Conquista. Uma pergunta aqui, Dr. João, me chamo Carolina, nome da minha filha mais velha, sou de Manaus, olha só que interessante. Gostaria de saber mais sobre a descoberta, sobre isso, né? A descoberta do transtorno de TDA e TDAH, com os sintomas mais marcantes são mais associados à fase infantil. Mas e quando é na fase adulta? Por que se desenvolve de forma diferente? Na realidade, vamos dizer assim, eu acho que essa entidade nosológica, né, essa doença que deram esse nome de TDA e TDAH, me parece uma invenção da psiquiatria tosca, a psiquiatria moderna, que eles chamam, né, que é baseada em testes, né, que tem a ver lá com o Manual de Diagnóstico Norte-Americano, o DSM, né, da qual surgiu os Códigos Internacionais de Doenças. E esse sistema de fazer diagnóstico inventou tantas maneiras de tornar objetivo uma coisa que é extremamente subjetiva, que caímos aí no ridículo de voltar a fazer diagnósticos com métodos que já foram abandonados há 130, 150 anos atrás. E por isso que começou a surgir doenças que não existem. Provavelmente, transtorno da dispersão da atenção é muito raro. Agora, você pode ter, sim, sintomas de dispersão da atenção, e essa dispersão da atenção pode trazer inquietação motora ou não em você. E você tem que descobrir o que é isso, de onde vem isso. A grande maioria das crianças que tem esse tal do TDA, na realidade, elas têm depressão. Tá? Só que o que o pessoal faz, né? Faz aquelas tabelinhas que eu chamo que é da revista Contigo, saiba se você tem TDA. E o pior não é isso, o pior é que os médicos aprendem a fazer isso e não sabem fazer diagnóstico de outra maneira. Não sabem, muitas vezes, o que é um exame psíquico, que é a arte da psiquiatria. Não sabem o que é o critério evolutivo de diagnóstico, que significa acompanhar as pessoas por muito tempo. E também não sabem que as medicações não tratam nada. As medicações são só sintomáticas, porque uma criança depressiva que tem menos serotonina e menos noradrenalina no cérebro, e que isso tem muito a ver com questões da nossa modernidade em termos de alimentação, de hiperestimulação, de tempo de tela, etc, etc. Então, a medicalização virou o foco da psiquiatrização, né, e da psicologização dos sintomas que as pessoas têm. Então, você tem sintomas, você vai ter um diagnóstico e vai ter um remédio. Né? E isso, volto a dizer, sintomas de dispersão da atenção, com ou sem inquietação motora, pode acontecer em qualquer idade, a qualquer momento. Quando isso acontece, há de ser pesquisada a causa. Enquanto a gente não descobre a causa, podemos até usar medicação para aliviar os sintomas, enquanto a gente não consegue ajudar efetivamente essa pessoa, ok? E uma última pergunta, que nós estamos para encerrar. Olá, doutor João. Olá a todos da família FEAL. A gente transmite aí o carinho
para a Fundação Espírita André Luiz e todo mundo que está fazendo, que está por trás desse programa e todos os outros que vocês assistem para que isso seja realizado. Gosto muito do programa e da programação. Li uma matéria onde fala que pessoas solitárias têm mais chance de desenvolver Parkinson. Você pode falar um pouco sobre isso? É a Luiara, em Ponta Grossa, no Paraná. Na realidade, Luiara, é uma coisa muito interessante que a gente já... Estou falando da minha época, não sei como é que hoje o pessoal ensina isso em faculdade de medicina. Quando você vê um trabalho científico falando isso, olha, as pessoas que são sozinhas vão falar, tem um trabalho que diz isso e aquilo. Legal. Vai ver quem foi que fez esse trabalho, em que condições foi feito o trabalho, quantas pessoas ele pesquisou, em que região do planeta, em que cultura, em que alimentação, porque aquilo pode ser um estudo tão regional que não vale a não ser para aquela cidade, né? E mesmo assim você vai começar a perceber que é coincidência que os Parkinsons daquela cidade todos moravam sozinhos. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou dizendo isso, não sei se esse trabalho está certo ou não, mas volto a te falar, cuidado, que hoje em dia a gente não está nem acreditando em meta-análise. O que é meta-análise? É quando a gente fala esse assunto sobre Parkinson e viver solitário, eu vou ver tudo que existe sobre isso e vou fazer uma ponderação do que as pessoas viram. Mesmo assim, hoje já existem algoritmos, inteligência artificial que mente no computador e na rede para que você acha que está fazendo uma meta-análise e ele está induzindo você a chegar a conclusões que vão fazer você fazer uma prescrição, vender um serviço ou vender um remédio. Então, volto a te falar, não joguem fora os seus livros, não confiem no Google, tá? Pesquisem na biblioteca e depois vocês vão colocar na inteligência artificial para fazer um resumo do que você leu, tá? Não do que você passivamente assimilou. Okay? Fica aí uma sugestão, então, para a Luiara, tá bom? Podemos até pesquisar sobre isso. Na semana que vem eu falo para vocês se existe alguma ligação e se essa ligação é realmente mais importante do que a herança genética de cérebros predispostos à síndrome do Parkinson, ok? O programa MINT 5.0 termina aqui. A gente agradece a todos pela participação, pela internet, pelo YouTube, e que semana que vem estaremos aqui novamente com o programa MINT 5.0 e vamos falar sobre da egoconsciência para a cosmoconsciência. Até já! Você acompanhou Mente 5.0.